Vamos atualizar vocês agora sobre a situação no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel vai ter que tomar uma decisão sobre os próximos passos na faixa de Gaza. A fala aconteceu no momento em que Israel iniciou pausas humanitárias para permitir a entrada de ajuda no território. Priscila Yazbek está conosco novamente, vai nos trazer atualizações também desse assunto. Contigo, Pri. Oi, Tainá, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Também nessa viagem na Escócia, em que Trump anunciou o acordo entre União Europeia e Estados Unidos, ele comentou sobre a situação na faixa de Gaza, com os relatos que chegam de mais mortes por desnutrição no enclave. E ele disse que o Hamas não está impedindo o avanço de um acordo de cessar-fogo, uma alegação que ele já tinha feito, inclusive, durante a semana. E ele falou, eles tiveram uma discussão de rotina outro dia e, de repente, endureceram, se referindo aos negociadores, tanto de Israel quanto do Hamas e também os intermediadores que vinham se reunindo no Catar para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo. Ele também criticou o Hamas por usar reféns que ainda são detidos pelo grupo militante, dizendo que o grupo não quer devolver os reféns porque isso será o fim do Hamas. Então ele falou que quando se chega a um certo número de reféns, isso torna o Hamas incapaz de chegar a um acordo, porque se eles entregarem os reféns, eles sentem que isso será o fim deles, eles não querem devolver os reféns, então Israel terá que tomar uma decisão, foram as palavras de Donald Trump, e ele terminou dizendo, eu sei o que eu faria, mas não acho apropriado que eu diga, então falando sobre o acordo de cessar-fogo. Donald Trump também comentou a crise humanitária na faixa de Gaza, e ele disse que os Estados Unidos vão fornecer mais ajuda humanitária a Gaza, e mais uma vez ele reiterou as alegações de que o Hamas impede o envio de ajuda humanitária ao enclave. Ele falou que os Estados Unidos doaram 60 milhões de dólares há 2 semanas, também disse que não houve nenhum reconhecimento e agradecimento sobre essa ajuda que foi enviada, mas isso acontece em meio a diversos relatos e denúncias sobre a desorganização na entrega da ajuda humanitária que acontece pela Fundação Humanitária de Gaza, que é aquela agência que foi criada por Israel em parceria com os Estados Unidos para entregar ajuda humanitária no enclave a partir de maio. Organizações internacionais dizem que essa entrega de ajuda tem sido catastrófica, muitas pessoas têm morrido ao tentar buscar essa ajuda, mas Donald Trump disse que enviou ajuda e não falou absolutamente nada sobre essas mortes e também sobre as pessoas que estão morrendo de fome justamente por causa das dificuldades de entrega dessa ajuda humanitária. Ele falou que ele sofreu muitas críticas por fornecer essa ajuda à faixa de Gaza, falou que a situação que acontece hoje é uma situação terrível e ele falou também que os Estados Unidos vão ajudar mais Gaza, só que ele gostaria que outros países também participassem mais, disse que esse é um problema internacional e não é um problema só dos Estados Unidos. E só para trazer as atualizações, Tainá, dos números de mortes, mais 6 pessoas morreram por desnutrição ou fome apenas nas últimas 24 horas. Também há relatos de 12 mortes no centro da faixa de Gaza por pessoas que buscavam ajuda humanitária, também relatos de 11 corpos que foram levados ao hospital também por terem buscado ajuda no norte da faixa de Gaza, portanto mais de 20 mortes apenas nesse final de semana de pessoas que tentavam buscar ajuda e que, segundo o Ministério da Saúde palestino, que é administrado pelo Hamas, foram pessoas que foram recebidas com tiros por parte das forças israelenses. E também, diante dessa mobilização internacional em repúdio a essas mortes que acontecem, tanto por desnutrição quanto dessas pessoas que tentam buscar ajuda, Israel anunciou pausas técnicas nas atividades militares de 10 horas e também rotas no centro, no norte e no sul da faixa de Gaza para a entrada de ajuda. Mas só para finalizar, alguns grupos de ajuda humanitária dizem que isso é insuficiente e que apenas um acordo de cessar-fogo vai resolver a situação crítica de fome e desnutrição no enclave. Eu volto com você.